Bora começar? Como vocês devem ter visto aí no título, hoje a gente vai falar sobre a questão do Espírito Santo, né? A terceira pessoa lá da Trindade, que ele, quando a gente está com problemas, né? Ele intercede por nós, para Deus, para Yahweh, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós quando a gente não consegue fazer isso pelas nossas próprias palavras. Será? Será que é assim? Então, sem mais delongas, chama a vinheta e vamos começar. Vamos ver se é assim mesmo. Sejam bem-vindos então à Academia de Shen. Esse é um estudo para a gente ver se realmente o Espírito Santo de Deus, ele, eu gosto de falar assim, mas perdoa, se ele realmente intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Que isso já tem música, tem pregação sobre isso, tem tudo sobre isso. Mas será que essa teoria está certa? Ou se foi, conforme os vídeos anteriores, o vídeo anterior, mais um problema de interpretação de texto? Óbvio. Esse vídeo aqui diferente não, né? Como o vídeo anterior, eu só vou ler uma passagem só, que é Romanos 8, onde está de onde foi tirada essa teoria. E eu vou tentar mostrar para vocês. Não, na verdade vocês vão ver comigo como as pessoas chegaram a isso e como tá no texto de verdade, quando você lê o texto, simplesmente. Eu não vou nem mexer em tradução, fazer tradução diferente, é mais ou menos, né? Eu acho que mesmo com o nosso texto corrompido, mesmo com o nosso texto não traduzido, você vê que a interpretação é diferente do que as pessoas falam. O objetivo desse canal é levar a palavra de Yahweh a todas as pessoas que querem ver o quão diferente a gente aprendeu as coisas nas religiões, não importa qual, cristã, e trazer à luz as passagens bíblicas, tirando todo engano. Então vamos lá ver o que a gente pode realmente ver dessa interpretação. Então tá aí os dois versículos que falam que o Espírito Santo intercede por nós. Então olha só, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Esqueci de botar a referência aí. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ó. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então o que você está falando, Valdinei? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aquele que examina os corações é Deus, no caso, né? Yahweh. Ele sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Segundo Deus, é o Espírito que intercede pelos santos. E você vê que aí, nessa nossa tradução, Espírito com letra maiúscula, então, obviamente, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, intercede por nós. Então, aí está aprovado no texto que o Espírito Santo é uma pessoa e ele intercede por nós. Se ele intercede uma pessoa, só pessoas fazem isso, né? Muito claro aí, não tem problema nenhum. Mas vamos ver o texto inteiro? Como eu sempre falo, como na verdade vocês já viram aí pela internet aquele pastor Rodrigo Silva, ele vive repetindo a mesma frase, a mesma sentença quando ele fala: texto fora de contexto é pretexto, né? Então, na minha visão e na visão de muitas pessoas, usaram esses dois versículos como pretexto para criar uma teoria, ou melhor, para sustentar uma teoria, que é a teoria da Trindade. Não vou falar sobre ela hoje, só vou falar sobre esse versículo em específico. Então vamos lá, vamos ver o texto de verdade? Embaixo não, eu vou ler com vocês, na verdade, diretamente da Bíblia. Tá aqui, ó, deixei ela aberta, Romanos 8, para a gente continuar a leitura a partir do Romanos 8, que a gente no último vídeo leu do 1 ao 7. E ele já começa com portanto, porque tá no metade da carta, né? A gente tá pegando a metade. Você nunca lê um versículo de uma carta, você nunca lê uma passagem de uma carta começando pela metade dela. Mas como a gente já leu do 1 ao 8, a gente só está continuando. Ah, não vi o vídeo antigo, então vou fazer um
um resumo para vocês do que Paulo estava falando antes de chegar nessa parte. Porque ele já começa assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele estava falando no capítulo 7, né, no vídeo anterior, que eu gravei, que as pessoas que andam corretamente, né, não fazendo crimes, né, mas fazendo obras boas, elas não estão mais condenadas. Elas foram perdoadas de graça, né? Por causa da morte de Yahushua, que morreu por nós para nos salvar. Entretanto, a gente não pode mais andar segundo a carne, cometendo os crimes que a Torá fala para a gente não fazer. A gente tem que continuar fazendo as obras do Espírito, que são as coisas boas, né? A mansidão, benignidade, né? A fazer o bem ao próximo, etc. E não fazer as coisas ruins, que é a luxúria, a lascívia, etc. e tal. Aí é disso que ele está falando, a gente só está continuando. Então vamos lá. Não há condenação para os que estão inscritos em Cristo Jesus, em Yahushua, o ungido, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas você viu lá, na frente, lá naquele último versículo que a gente estava lendo, lá o 23, ele estava falando sobre o Espírito de Deus. Estava com o Espírito com letra maiúscula. Aqui está de novo com letra maiúscula. Mas agora vocês vão perceber que as coisas vão ficar meio estranhas. Enquanto eu vou lendo, vocês vão perceber o quanto vai ficar estranho. Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele já inseriu uma coisa, um genitivo estranho aí. Já percebeu que aqui ele está falando do Espírito da vida? Se a gente continuar, vai ter outros. Mas só para não perder o fio da meada, vocês sabem o que ele quer dizer com o Espírito da vida? Aqui Espírito não tem nenhum genitivo depois, não tem nenhum possessivo, né? Adjunto? De nome? Não lembro. Não tem nenhum genitivo possessivo aqui. Tá só Espírito. Não tá Espírito de nada. Tá só Espírito. E tá com letra maiúscula, mas na verdade aqui deveria ser letra minúscula. É só Espírito que ele falou. Não, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado, da lei do desvio, do erro e da morte. Né? Porque se eu desviar da lei, se eu desviar do caminho, eu vou, consequentemente, chegar na morte. Porque era impossível a lei estar debilitada, por estar debilitada pela carne, porque, não, vamos repetir porque eu estou lendo rápido. Porque era impossível para a lei, por estar debilitada pela carne. Isso Deus o fez, Yahweh fez, enviando o seu próprio filho, na semelhança de carne pecaminosa, na semelhança de carne que desvia, né, como a nossa. Então ele veio como nós, exatamente como nós, 100%, e para que pudesse condenar o desvio da carne, né, na carne, o realizou. Para que o preceito da lei se cumprisse em nós, porque a lei é boa, lembra disso, é perfeita, santa e agradável. Para que o preceito da lei se cumprisse em nós, então ele está confirmando que a lei tem que se cumprir em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, ele não falou que tipo de Espírito é, só falou Espírito. Deixa eu tirar aqui meu celular, tocando. Pois aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, de que Espírito ele está falando? Lembra que ele falou do Espírito da vida? De que Espírito ele está falando? Eu mostro para vocês, não falo não. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês que eu deixei até aberto. Aqui, ó, né? Gênesis, capítulo 2, né? Tem que aumentar a letra aqui para ficar bom de ver. Ver se tem no final. Gênesis 3 é o próximo. Então, a gente está em Gênesis 2. Gênesis 2, ó. Vou clicar aqui, ó. Gênesis 2. E eu tô nesse versículo aqui, na criação do homem. Aumentei a letra, vou deixar bem grande aqui, ó. E formou Yahuwah, Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprar o verbo para espírito, né? Em suas narizes, em suas narinas, o fôlego de vida. Fôlego aqui é espírito, certo? Só que aqui foi traduzido. E o homem foi feito alma vivente. Na verdade, ele foi feito alma, viva, né? Alma quer dizer ânima, quer dizer movimento com vida, certo? Então, para você ter alma,
para você ter uma pessoa viva, você tem que ter duas coisas. O corpo, que foi formado do pó da terra, e o espírito da vida. Olha aqui o espírito da vida aqui. O Paulo conhecia muito bem essas escrituras. E os mandamentos, e tudo direitinho do Velho Testamento. Ele conhecia tudo de cor. Então, quando ele falava alguma coisa nas suas cartas, principalmente porque ele não queria ser criticado pelos judeus, saduceus, fariseus, etc., ele citava muito o Velho Testamento. Então, quando ele fala do Espírito da vida, olha o Espírito da vida aqui. Foi o Espírito que foi posto no corpo do ser humano para que ele pudesse ser vivo. Então, Deus fez o corpo, introduziu o Espírito da vida e ele foi feito alma. Correto? Olha o texto aqui, ó. Não estou alterando nada, estou usando a nossa tradução. O fôlego de vida, o vento da vida. Certo? Então vamos voltar. Então é desse espírito que ele falou aqui. Ó. Só clicar aqui para você mostrar para vocês. Espírito, pneuma, né? Pneuma, sopro, vento, hálito. Nem sei onde está aqui. Movimento de ar, uma brisa suave, isso é espírito, certo? Pneuma, que é o que a gente entende como pulmão, né? Pneuma, respiração, aspiração, expiração. Isso é vento, que tem vento, né? Quando a gente respira, tem vento. Então, é disso que está falando. O vento de Deus é a respiração de Deus, né? O que ele faz. Ou, traduzindo para hoje em dia, também pode ser o poder de Deus, né? Então, quando a gente bota espírito de vida, poderia ser o vento da vida, o fôlego da vida, ou o poder da vida, que foi o que nos tornou seres viventes. Então, você pode traduzir a palavra espírito nesse texto todo por vento, fôlego, poder, né? No caso, poder de Deus. É o poder que foi dado por Deus. Mas, para não ficar poder, uma palavra muito genérica, você pode botar vento, fôlego, respiração, etc. Eu gosto de botar vento, para ficar bem específico. Para a gente saber que a gente está falando de espírito e não de qualquer palavra que foi traduzida. Então, continuando, né? Por enquanto, ele está falando do poder da vida que foi dado para a gente. Continua no versículo 6. Porque a inclinação da carne... Nem tem um negócio de rolar aqui? Não tem, né? Porque a inclinação da carne conduz à morte, mas a inclinação do espírito conduz à vida e à paz. Nossa carne, nossos desejos, nossas concupiscências nos levam a coisas ruins, né? Nos leva a fazer os nossos próprios desejos em vez dos desejos de Deus, as coisas que Deus quer que a gente faça. Mas o espírito que está em nós, o espírito da vida, que nos foi dado, porque nós somos duas coisas, carne e espírito. Carne e espírito junto forma a alma. O nosso espírito nos conduz à vida, porque ele foi dado por Deus, ele é perfeito. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, né? Nem mesmo pôde fazê-lo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todas as pessoas aí do carnaval. Todas as pessoas que estão levando a sua vida mais para a carne do que para as coisas do Espírito não podem agradar a Deus de jeito nenhum, certo? De maneira nenhuma. Porém, vocês não estão na carne. Vocês que são cristãos aí, vocês não estão na carne. Se estiverem, parem. Mas vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. Se de fato, olha aqui, o Espírito de Deus, eu já tenho um segundo Espírito aqui, correto? Ele não falou Espírito Santo, ele falou Espírito de Deus, certo? O Espírito de... Porém, vocês que estão na carne, porém vocês não estão na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vocês. Já falando do segundo Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Opa! Ele apareceu aqui agora um terceiro Espírito. Então, quantos Espíritos a gente tem dentro da gente? A gente tem o Espírito da vida, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. 3 Espíritos dentro de nós. A gente tem que ter os 3. Não fica engraçado? Não parece que o texto dele está falando que a gente tem vários Espíritos dentro da gente? Vai ficar pior, tá? Não ficou melhor ainda não. Se Cristo está em vocês, o corpo de fato está morto por causa do erro do alvo. Mas o Espírito é vida, certo? Por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Arro, né? Dentre os mortos habita em vós, em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo, Yahweh, Deus,
Cristo Jesus também vivificará os nossos corpos mortais por meio de seu Espírito, o Espírito de Yahweh, que habita em vós. Olha só, vai complicar, tá? Vai complicar mais ainda. Paulo não é um texto simples, é um texto complicado. Assim, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, se viverdes segundo a carne, morrerão. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, certamente, e mortificardes as obras do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o quê? Um espírito de escravidão. Outro espírito. Presta atenção. Não recebemos o espírito de escravidão. Depois eu vou explicar, tá? Para voltar a viver com medo, mas receberam o quê? Um espírito de adoção. Opa! Quarto espírito dentro da gente. Pelo qual clamamos, Pai, né? O próprio espírito, esse de adoção, ele tá falando desse. Então não é esse com letra maiúscula, não. É esse aqui com letra minúscula. Quem botou letra maiúscula aqui tá tentando enganar vocês. O próprio espírito de adoção dá testemunho ao nosso espírito, presta atenção, de que somos filhos de Deus. Então o último espírito aqui que ele citou foi o nosso, correto? Nosso espírito. Tudo bem? E o nosso espírito, eu nem sei o que eu cliquei, foi herdeiros, né? Espírito é pneuma. E o nosso espírito não é a alminha penada que sai do corpo, não, tá? Só para deixar claro. Espíritozinho que fica vagando por aí depois que a gente morre, não é disso que tá falando, não. O nosso espírito é aquele espírito que foi dado quando Deus, com seu espírito de vida, juntou o nosso corpo, né, pó da terra, e fez alma. Nosso espírito é isso, é parte de nós, né? Porque somos metade espírito, metade corpo. E o espírito e o corpo sempre estavam brigando contra um contra o outro, porque o corpo quer levar para a morte e o espírito quer levar para a vida. Certo? E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tá? Com Cristo, porque Jesus também é herdeiro. Se de fato com ele sofremos. Eu gosto de citar essas coisas, porque tem aquelas teorias religiosas que falam que a gente não tem que sofrer, né? Essas igrejas de milhões de pessoas e vídeo com milhões de visualizações, de pastores ou cantores que ficam no púlpito pregando que a vida do cristão é vida maravilhosa, é linda, cor-de-rosa, que você não tem que sofrer nada, etc. Sou totalmente contra. Na verdade, isso é totalmente contra qualquer coisa da Bíblia. A Bíblia fala que você vai sofrer por causa do amor a Cristo. Se de fato com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Só um comentário aqui, perdoa se a letra estiver pequena, é porque na verdade eu não consigo aumentar ela mais. Esse é o máximo que eu consigo aumentar. Aqui, ó. Tá no máximo. Não consigo aumentar mais do que isso. Então vamos lá, continuando. Versículo 18. Isso aqui você sempre ignora, tá? Isso aqui tá quase 100% errado. Estou convicto de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que será revelada em nós. Desculpa. A ardente expectativa da criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Tá muito mal traduzido aqui, que seria a criação de Deus espera ardentemente, né, anseia pela revelação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação está esperando, né, ansiosamente pela nossa revelação. E revelação em que sentido? Para que nós voltemos a ser pessoas boas, corretas, né, e perfeitas, para que o mundo que entrou em declínio por causa do erro de Adão volte a ser um mundo perfeito, correto? É disso que a gente está falando. Tu vai ver que na continuação ele está falando disso. Pois a criação está sujeita à futilidade. Será que é futilidade? A perversidade, a depravação. Não tem nada de futilidade. Isso aqui é erro de tradução de novo. Então, porque a criação está sujeita à depravação. Não por sua própria vontade, mas devido àquele que a sujeitou. Aqui, no caso, eu acho que está falando de Adão. Que Adão que foi o que trouxe o erro para o mundo, que está lá no capítulo 6, 7 e 8, que a gente leu no vídeo anterior. Na expectativa de que, ou seja, a criação está na expectativa de que, devido àquele que se sujeitou,
que a sujeitou na expectativa de que também a própria criação será redimida da escravidão e da corrupção, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Estamos certos de que toda a criação geme, toda a criação geme, eu vou até grifar esse geme aqui, sustenazo, gemer juntos. Então toda a criação geme junto e sofre as dores de parto até agora. Por que dores de parto? Porque está esperando os filhos de Deus se rebelarem contra a maldade e voltarem, né, aos seus corpos incorruptíveis, imortais. Que é o que seremos depois de sermos ressuscitados, do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado num corpo imortal. Continuando. E não somente ela, a criação, mas também nós temos as primícias do Espírito. Que primícias do Espírito são essas? Do que ele está falando? Aparquê, né? Aparquê. Ou, no grego antigo, aparkai. Oferecer primogênitos, né? Então, ou tirar essas primícias da terra, ou seja, seriam os dízimos, né? A primícia da terra, a primeira porção. É disso que está falando. Nós temos a primeira porção do Espírito. Correto? De que ele está falando? Do Espírito da vida. Aquele Espírito que a gente recebeu. Então, continuando. Não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Preste atenção. De que Espírito que ele está falando aqui? Do Espírito Santo? Está com letra maiúscula. Não é letra maiúscula, é letra minúscula. A letra maiúscula foi inventada. Normal. Aqui não está falando do terceiro da Trindade, não. É só pneuma. É só Espírito. Certo? Senão estaria Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou qualquer coisa parecida. Aqui não, está só Espírito. Nós, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, porque ele estava falando do Espírito da adoção, e a redenção do nosso corpo. Pois somos salvos na esperança. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência. Então, prestou atenção aqui no 23, que é o que a gente já tinha lido. Cadê? A gente tinha lido aqui? Então ainda vai chegar ainda, o 26 e 27. Então vamos chegar daqui a pouco. Da mesma forma, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. De que Espírito está falando? Ainda está falando desse Espírito aqui, certo? Pois não sabemos como orar como deveríamos. Não sabemos orar como deveríamos, seria o certo, né? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina os corações, Yahweh, Deus, conhece o propósito do Espírito, pois ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, o Espírito. Então, voltando aqui, só para a gente deixar claro, né? Vamos desde o início, porque não é tanto texto assim. Primeiro ele falou que existe um Espírito da vida, posto em nós, nos livrando da lei, do pecado e da morte, certo? E depois ele falou que nós temos que andar segundo as coisas do Espírito, né? E não segundo a carne. Nossa carne e nosso Espírito, certo? Depois ele falou que nós andamos segundo o Espírito quando o Espírito de Deus habita em vocês, certo? E também temos que ter o Espírito de Cristo. Agora, se a gente troca a palavra Espírito agora por vento ou poder, qualquer coisa do tipo, você vê que o texto fica muito mais claro, porque, por exemplo, porém vocês não andam segundo a carne, mas segundo o vento. Vamos botar assim. Se de fato o vento de Deus habita em vocês, esse vento de Deus aqui a gente pode falar que é o poder de Deus. Ou, como eu já expliquei várias vezes para vocês, que espírito é aquela nossa capacidade de realizar algo, né? Nosso espírito é isso. Nosso espírito é a nossa capacidade de realizar algo. No caso do nosso espírito, segundo o texto bíblico, é a nossa capacidade de realizar algo bom, especificamente. E o Espírito de Deus mais ainda. O Espírito de Deus é a capacidade de realizar, com o poder de Deus, não é infinito. Então é a capacidade de realizar tudo de bom, né? Então o Espírito de Deus em nós faz com que a gente realize milagres, vive eternamente, e por aí vai, né? Milhões de coisas que a gente pode fazer, mas não só isso, o Espírito de Deus só habita em nós quando a gente não está em pecado, quando a gente não tem desejo e vontade de viver em coisas erradas, mas desejo e vontade de viver em coisas boas. Então, se de fato o Espírito de Deus habita em nós, só habita em nós, se a gente
bota a nossa vida no caminho correto, se a gente sempre medita na palavra de Yahweh, se a gente segue as leis e faz as coisas corretas, faz caridade, né? Faz o bem a todos, faz a obra de Deus, a obra de Yahweh, né? Se a gente prega, se a gente profetiza, etc, etc, etc. Se a gente anda segundo o Espírito de Yahweh, o Espírito de Deus, a gente consegue viver mais no espírito do que na carne, no nosso espírito do que na nossa carne, que são os desejos para as coisas ruins. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse não é ele. O que seria o espírito de Cristo? O que seria o poder de Cristo? O que seria a vontade de Cristo, o fôlego de Cristo, o vento de Cristo? É só pensar de quem Cristo é, ou quem ele foi. É aquela pessoa que seguiu todos os preceitos de Deus e morreu pelo pecado dos outros. Como ele mesmo falou, o bom pastor é aquele que morre pelas ovelhas. O que seria o Espírito de Cristo? Nós vivemos a nossa vida morrendo pelos outros. Esse é o Espírito de Cristo. Se você nunca pensou nisso, agora você pensa. Já começa a pensar. Você morrer pelos outros. Muita gente aqui mesmo que está assistindo o vídeo, não gostaria de fazer isso. Ninguém quer morrer pelos outros, principalmente morrer por pessoas ruins, que ele acabou de falar lá no capítulo 7, eu acho, não vou lembrar. Mas ele falou, quem morreria por pessoas ruins, condenadas? As pessoas querem morrer por pessoas boas, mas Cristo morreu pelas pessoas ruins, condenadas, que não seguiam as leis, para que elas tivessem a oportunidade de ser salvas. Esse é o Espírito de Cristo, né? Que tem que estar em nós, né? Nós temos que ter esse mesmo espírito, né? Metaforicamente, temos que ter esse mesmo espírito de morrer pelos outros, de tentar salvar aquelas pessoas que não estão salvas, né? E de também oferecer a nossa vida em sacrifício. Estamos nós mortos para a nossa própria carne. Eu estou falando mais do que lendo o texto. E estando nós mortos pela nossa própria carne e vivendo segundo o espírito nosso, de fazer apenas as obras do Espírito, as coisas boas que ele citou também mais atrás. E se Cristo está em vós, o corpo de fato está morto do pecado, mas o Espírito é vida, né? Como causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo também vivificará nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aí voltando lá para onde a gente estava, não aqui ainda, porque vocês não receberam o espírito de escravidão. O que seria o espírito de escravidão? Ou o espírito de viver em escravidão? Era da escravidão do pecado, que ele estava falando. Aquele que se anda segundo a carne, segundo as obras, ou seja, suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais, né? O que é desejo carnal? Transar. Desejo carnal? Comer. Comida mesmo? Comer. Desejo carnal ter coisas, comprar coisas, né? Trabalhar bastante para ter uma vida saudável, uma vida rica, ou realizar desejos mesmo, né? Tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo. Isso são obras da carne, né? Coisas que nós queremos. Que ele fala de desejos da carne, desejos da... nem lembro. Soberba da vida, desejo da carne, né? E desejo dos olhos, né? Coisas que a gente quer ver. É isso, lembrei. Né? Eu quero ver as pirâmides do Egito. Eu quero ver uma mulher bonita. Eu quero ver a minha casa toda pintada. São os desejos da carne, né? Poderia citar milhões de coisas. Coisas que a gente quer ver, coisas que a gente quer sentir na nossa carne, né? E coisas que a gente quer para a nossa própria vida, para engrandecer a nossa própria vida, né? Eu quero ser famoso. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. É soberba da vida, certo? A gente não tem esse espírito de escravidão, de viver escravo do dinheiro, viver escravo do sexo, viver escravo da comida, viver escravo dos desejos que a gente quer para essa nossa própria vida, porque a gente matou a nossa própria vida para viver segundo o espírito. De que espírito a gente está falando? Do espírito de adoção. Aí ele mesmo explica o que seria o espírito de adoção. O espírito que a gente quer ser filho de Deus, quer ser adotado por Deus para sermos chamados efetivamente de filhos e não de servos. Não vou lembrar qual é o versículo que ele fala isso, mas ele fala. Não queremos viver como servos, queremos viver como filhos. Do mesmo jeito que Jesus é filho de Deus, né? E seremos co-herdeiros
com Cristo. Ou seja, do mesmo jeito que Cristo é filho, seremos filhos também. Queremos ser filhos também, certo? Por isso é espírito de adoção. Essa vontade de ser adotado. A nossa vontade, nosso poder de fazer algo para sermos adotados, né? Não fazemos coisas ruins e fazemos coisas boas. Então é disso que se trata quando se fala de espírito nesse texto. Aí mais à frente, quando chegou lá para o 23, quando ele fala, não somente ela, mas também nós temos as primícias do espírito, desculpa, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando isso, né? Que nós temos esse espírito dentro de nós que geme, né, para Deus, para que e espera ansiosamente para que nós sejamos adotados como filhos. Aí continuando, aí você entende mais. Da mesma forma, nosso espírito, que ele está falando dele aqui ainda, não saiu, nosso espírito nos auxilia em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar como deveríamos, mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí de novo eu volto àquilo que a gente estava... Aí continuando, né? E aquele que examina os corações conhece o propósito do Espírito, do nosso, pois ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nosso Espírito, né, intercede por nós que somos santos, deveríamos ser, de acordo com a vontade de Yahweh. Só vou terminar de ler o texto para não sair daqui, mas já deixando claro, eu vou mostrar aqui, se você ainda ficou com dúvida, quem está gemendo, se é o nosso Espírito, se é o Espírito de Deus, daqui a pouco eu mostro para vocês. Só vou deixar registrado. Tá vive. Só para terminar de ler o texto, que é pequenininho, né? E sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam Yahweh. Ó, tetagrama. Não, aqui é o Theos, né? Mas no original é o tetagrama. Aqui tá Theos. Não tá Zeus, etc. E aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu Yahweh, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, do mesmo jeito que ele é a imagem de Deus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, tá vendo? Jesus é nosso irmão, ou será nosso irmão, porque ele foi ressuscitado primeiro, a gente ainda vai ser. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Só para deixar claro, Deus nos predestinou e nos chamou para que sejamos salvos, certo? Através da morte de Jesus, nos justificou, né? Não somos mais condenados pelos nossos erros, mas não podemos errar mais. E aos que justificou também glorificou, porque lá no capítulo anterior, ele falou que nós fomos destituídos da glória de Deus, né? Então temos um corpo completamente corrupto, né? Sem glória nenhuma. Mas Deus, através desse perdão de graça, trouxe a graça de volta, a glória de volta, né? Trouxe a glória de volta. E que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, preste atenção no texto. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muita gente bate no peito e fala, como eu sou servo de Deus, eu posso entrar em todas as batalhas que eu vou ganhar. Né? Praticamente é disso que está falando. Mas olha o que o texto fala logo em seguida. No versículo seguinte, a pessoa não presta atenção. Aquele que nem seu filho poupou, mas o entregou por nós, não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? De que coisa está falando? Você não vai ser poupado também. Ai. E vamos receber também a ressurreição e a glória de novo, etc, e a justificação e etc. Porque Jesus recebeu todas essas coisas e vamos receber também, né? Quem poderá levantar uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Yahweh, né? E quem poderá nos condenar? É Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos está à direita de Yahweh e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? Nossa, angústia? Será a ansiedade? Que hoje em dia está todo mundo com ansiedade? Será a depressão? Todo mundo agora com depressão? Será que isso vai nos separar do amor de Cristo? Ou do amor de Deus? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada,
Assim está escrito: por amor de você, somos entregues à morte diariamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Se não me engano, é Isaías, né? E todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os mensageiros, né? Nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, o futuro, nem os poderes, ou os poderosos, no caso aqui, nem a altura, né, a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, de Yarro, que está em Yahushua ungido, nosso Senhor, nosso Curios. Deixa eu ver se tá Curios aqui. Tá Curios mesmo, né? Nosso Senhor, nosso dono. Ó, dono. Então, aqui acabou o capítulo. Eu só queria ler até o final para ficar registrado. Mas então, voltando. Eu tava falando aqui que esse Espírito aqui que intercede por nós não é o Espírito Santo de Deus. Esse daqui é o Espírito que está em nós, que fazem parte do nosso corpo, que é dividido em espírito e carne. Ou a gente anda segundo o Espírito, ou a gente anda segundo a carne. E quando a gente anda segundo o Espírito, quando nós oramos, o nosso Espírito intercede a Deus, né? Pede para Deus por nós, porque nós não sabemos falar com Deus da forma correta. O próprio Deus sabe disso, né? O próprio Yahweh sabe disso. Então, ele mesmo nos deu esse próprio Espírito. Não estou falando do Espírito Santo que desce sobre nós para que nós tenhamos poder para realizar coisas. Estou falando do nosso próprio Espírito. É disso que Paulo está falando. Então, como eu falei, vamos ver se é disso mesmo que ele está falando? Agora, deixa eu ver onde eu boto. Tá aqui. Vamos voltar para cá. Deixa eu diminuir para que as coisas apareçam. Vou botar aqui, ó. Gemido, né? Porque o texto fala, vou botar aqui. O texto fala que aqui, ó. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá vendo? Esses gemidos aqui que já foi citado 2 vezes no texto. Vamos ver do que ele está falando? Ó, só botei gemido. Vamos ver onde aparece isso na Bíblia. Olha aqui, Salmo 102. Para ouvir os gemidos dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Vou dar um exemplo. 102:20. Ó. Porquanto olhará desde o alto para se sentar, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, de Deus, né? E o louvor em Jerusalém, quando todos os povos se congregarem e os gênios servirem ao Senhor. Literalmente uma profecia. Está falando das pessoas. As pessoas gemem. Ó, Cânticos 7:3. Não, esse aqui não. Deixa eu ver outro aqui. Zacarias 11:2. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó vale de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Isso aqui é metafórico. Olha outro aqui. Provérbios 5:11. E gemas no teu fim, né? Gemas do verbo gemer, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Poxa, que interessante. Olha aqui. Para que não se fartem os estrangeiros com teu poder, e todos os seus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumir a tua carne e teu corpo, e diga, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão de Deus, né? E não escutei a voz dos seus ensinadores, nem a meus mestres encanei o meu ouvido. Então, você que faz todas essas coisas, vai gemer lá no seu fim, quando a sua carne e o seu corpo for consumido, tá? Só para deixar claro. É desses gemidos que a gente está falando. Olha aqui, Ezequiel. É isso mesmo? Tá vendo? Zacarias. Cadê o Zacarias? Sumiu, tá ali. Então vamos lá. Agora, deixa eu ver, Gênesis tem. Não. Ezequiel. E esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei minha espada na sua mão e quebrarei os braços do faraó diante dele, gemerá como gêmeo transpassado. Tá vendo? Pessoa. Ó, Salmos. Outro salmo, né? Já meus ossos se apegam à minha carne em virtude do meu gemer doloroso. Oh, aqui é Coríntios, né? A gente estava lendo Romanos. E por isso também gememos. Desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Quem é que geme? Nós. Olha aqui, Jeremias 36. Deixa eu ver se tem. Essa aqui não está, não. Êxodo. E Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se Deus do seu acordo com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deixa eu ver de quem está falando aqui. De Faraó, né? Então, Deus ouviu o seu gemido.
Continuando, não são as palavras dele, é gemido. Só para deixar claro. Ezequiel 32. Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, né, Yahu, Urim, gemei, daquele dia. Tá vendo? Salmos 38. Senhor, diante de ti está o meu desejo. Deve ser Davi? Deixa eu ver. Davi. Não errei, não. E o meu gemido não te é oculto. Olha aí, gemido de novo. Joel, deixa eu ver se Joel tem. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Seria interessante de ler. Por isso gemerei por Moabe. Né? Aqui é o próprio Jeremias falando. Olha aqui. Jó, deve ser o próprio Jó falando, porque antes do meu pão veio o meu suspiro e os meus gemidos se derramaram como água. E por aí vai, tá? Você não precisa parar, não. Também eu tenho ouvido, Deus falando, né? Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Tá vendo? Quem tá gemendo? Os filhos de Israel. E por aí vai, gente. Eu poderia continuar, porque não para, tá? Não para. Vou pegar aqui qualquer um aleatório. E gemerá o transpassado. Deixa eu ver outro. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias. Esse daqui é Romanos. A gente tá lendo já, né? Deixa eu pegar outro. Isaías 59:11, lá no finalzinho. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação e ela está longe de nós. E deixa eu pegar outro. É divertido, né? Aqui é gemer como pomba de novo, né? Isaías. Deixa eu ver se eu consigo outro aqui. Ezequiel. E só escaparão os que dele se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas nos vales, todos gemendo por causa da sua maldade. E por aí vai. Como eu falei, e os gemidos fugirão. E a tristeza... que interessante, ó. Assim voltarão os resgatados do Senhor, tá falando da gente, e virão assim com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça, a glória e a alegria cancelarão, a tristeza e o gemido fugirão, né? Ou seja, lá no final, quando Yahusha voltar e arrebatar todos de volta, esses são os resgatados, são os arrebatados. Todos os judeus que estão espalhados pelo mundo, como também os cristãos, né, que não são judeus, os gentios que acreditam em Cristo, também serão juntos, né, e todos eles, resgatados do mundo, voltarão para Sião, ou seja, para Jerusalém, cantando, né, com júbilo, com alegria, e a nossa tristeza e o nosso gemido vai acabar. Né? Ou seja, não precisaremos mais ficar gemendo para gemer de dor e de tristeza porque queremos ser salvos. Nosso espírito quer que nosso corpo seja salvo. Então tá aí. Aí, gente, eu poderia continuar. Isso nunca acabaria, mas eu acho que já está bem claro e bem nítido que quando esse texto aqui de Romanos fala sobre os gemidos, ele não fala sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o nosso espírito mesmo gemendo, porque quer que nós sigamos conforme o Espírito e intercede a Deus para que Deus não nos mate, para que nós deixamos de seguir as coisas segundo a carne, e quando a gente segue segundo a carne, intercede por nós para que a gente, quando a gente não consegue, tá? E não foi deliberado o erro, para que a gente seja perdoado e a gente comece a seguir a vida segundo o Espírito, intercedendo para Deus para que Ele não nos condene e não nos mate. Então, é disso que a gente está tratando. E se é que ficou muito claro, espero que tenha ficado claro, e é isso que eu quero que vocês se atentem hoje. Eu botei aqui, ó. E no final aqui, no finalzinho aqui, também vou deixar disponível para vocês. Aqui foi o final do estudo, né? Eu já tinha posto aqui, já tinha grifado todas as partes importantes, todos os espíritos que eu acabei de citar. Aqui o espírito de escravidão, de adoção, tal, e nós gememos para a redenção do nosso corpo. Tá vendo? O nosso espírito geme para que nós mesmos recebemos a adoção e a redenção do nosso corpo. E é isso aí, gente. Ficou claro? Ficou nítido?
Tá claro que esse texto agora não está falando que a terceira pessoa da Trindade está gemendo para Deus, intercedendo por nós. Não, nada disso. O nosso próprio espírito está pedindo para Deus que não nos mate e nos perdoe por causa dos nossos pecados, por causa que a gente às vezes escolhe, né, seguir nossos próprios desejos da carne, ao invés de fazer os desejos do Espírito, que é seguir a vontade de Deus, cumprir as leis do Eterno, né, e ter apenas os frutos do Espírito, que são as coisas boas para a nossa vida, que a gente faça essas coisas boas, tá? Fruto é resultado de uma ação nossa. Então, os frutos do Espírito são resultado de ações que nós temos. Mas a gente normalmente nós segue e espero que de hoje em diante todos vocês aí seguem os frutos do Espírito. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, só para não terminar muito rápido. Cadê? É aqui mesmo. Vou botar aqui, Google. Vamos lá. Frutos do Espírito. Versículo. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aparecer. Passagem de Gálatas 5, 26, 22 e 26. Mas o fruto do Espírito ou seja, quando a gente segue a vontade do Espírito, não da carne. E quando a gente começa a fazer coisas boas, o que surge dessas coisas boas? O fruto é o resultado, tá? O fruto não é a ação em si. O fruto é o resultado. O que surge dessas coisas boas quando a gente começa a viver segundo o Espírito? Nosso Espírito, que está sempre levando a gente para a vida, e não segundo a carne, nosso corpo, que está sempre levando a gente para a morte. O que são o fruto das nossas ações segundo o Espírito? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o nosso domínio próprio. Então eu vou falar... eu ia terminar o vídeo, mas eu tenho que explicar. Ou boto em próximo vídeo, não importa. Eu acho melhor falar agora, né? E quanto a essas coisas não há lei. Ou seja, todas essas coisas aqui, é melhor falar em outro vídeo, mas todas essas coisas aqui são coisas que nós só vamos ter. Presta bem atenção. São coisas que nós só vamos ter se a gente parar de seguir os desejos da nossa carne, que nos leva para a morte, para coisas ruins, e começarmos a seguir os frutos do nosso, ou seguir as ações do nosso espírito, que nosso espírito nos impele a fazer, que são coisas boas, e quando a gente começar a fazer essas coisas boas, nós vamos ter essas coisas aqui, que são resultados, frutos do nosso espírito. Correto? E então, envie esse vídeo aí que eu acabei de fazer, que vocês estão assistindo, para todas as pessoas que vocês acham que essa mensagem tem que chegar, para que todos sejam edificados na glória da Eterna. Assim eu acredito. O que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Paz a todos, até a próxima e assim eu acredito, animaninho. Valeu, pessoal. Como sempre, eu sempre esqueço de falar isso. Eu tenho aqui o texto traduzido, né? Tirando todos aqueles erros, todas as não traduções, que eu vou deixar também lá o link disponível para quem quiser ler tudo na íntegra. Esse aqui, ó, tá no final desse texto. Eu vou deixar esse próprio texto aqui, tá? O texto da João Ferreira de Almeida, e lá no finalzinho, lá na página, deixa eu ver que página é. Chegar aqui. Não, tem que... Aqui, isso. Na página 10 em diante, começa o texto traduzido, o texto bom, não aquela tradução ruim que a gente tem, para que vocês leiam outro texto diferente. Ó, tá todo traduzido aqui. Então eu deixo para vocês aí, para quem quiser ler e meditar na palavra de Deus, para que vocês tenham uma tradução muito melhor do que aquele que a gente tem e entenda o texto. Não vai ser eu lendo, vai ser vocês mesmos lendo o texto para que vocês tirem suas próprias conclusões, e é isso que eu gosto. E como eu já falei uma vez para vocês, quem quiser discordar, pode discordar, fica à vontade. Eu gosto de discordâncias, gosto de debater sem briga, sempre com parcimônia, sempre com respeito à opinião das outras pessoas. Eu sei que existem muitas religiões no mundo, e eu sei que eu aqui com esse canal pequeno, humilde, tô indo na contramão de muita pregação. Provavelmente vou ser detestado por muitos, mas o meu importante aqui é só falar a verdade e mostrar. Tu vê que eu não trago opiniões minhas, eu trago texto.
Trago o texto para que vocês mesmos leiam o texto, interpretem por vocês e vejam o que o texto diz, que é o contrário do que foi ensinado e é ensinado em muitas sinagogas de Satanás. Brincando, tá? Em muitas religiões e cursos teológicos por aí, é completamente contrário ao que o texto diz. Isso é muito comum, tá, gente? Não só na religião. Até fora da religião, quando você pega um texto, sei lá, sobre capitalismo, sobre economia, sobre, sei lá, qualquer coisa, e o texto original da pessoa que foi escrito diz uma coisa, mas a pessoa que não sabe ler, que não sabe interpretar, ou que o texto foi mal escrito, ou que foi mal traduzido, etc, 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 a pessoa pega interpretação completamente errada e teoria completamente errada e vai seguindo aquela teoria como se o texto dissesse aquilo, ou como se a pessoa original tivesse dito aquilo, no caso aqui Shaul, Paulo, ele não disse nada daquilo que as pessoas pregam, e se você ler o texto, você vê que é completamente o contrário que ele disse, né? Tendo as suas devidas proporções. Muito obrigado e até a próxima.